Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Eu sou Misael Nogueira. Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar o nosso estudo de esclarecimento sobre alguns versículos que muitas vezes são interpretados de forma equivocada. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é um texto que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Poucos versículos são tão usados em apelos evangelísticos quanto Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quantas vezes eu acredito que você já ouviu alguém dizer que Jesus ele está batendo a porta do seu coração e basta você abrir a sua porta e ele entrará. Talvez você até tenha visto pinturas famosas que muitas vezes retratam Jesus do lado de fora de uma porta esperando alguém deixá-lo entrar. Mas será que esse é o contexto desse texto bíblico? Jesus estava falando aos incrédulos ou ele estava falando com a sua própria igreja? Hoje nós veremos como que esse versículo não é, em primeiro lugar, um convite para uma conversão, mas um chamado de Cristo à igreja que havia deixado o seu Senhor do lado de fora. Primeiramente, nós precisamos entender o contexto deste livro aqui do Apocalipse. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse contêm 7 cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Cada carta ela possui algo interessante. Ela possui uma avaliação, uma repreensão quando necessária e um chamado ao arrependimento e uma promessa ao que vencer. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 faz parte da carta que foi dirigida à igreja de Laodiceia. E isso muda completamente o cenário, porque Jesus ele não está falando com pagãos, com pessoas que não conhecem Cristo. Ele está falando com a sua igreja. E quem era Laodiceia dentro desse contexto? Laodiceia era uma cidade rica, muito conhecida pelo seu sistema bancário, por indústrias têxtil na época, sua escola de medicina, e era uma igreja materialmente rica. Mas, ao ler o texto, você vai perceber que fala de uma igreja que estava espiritualmente miserável. E Jesus diz o seguinte para essa igreja: Tu dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas imediatamente ele responde: Tu não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja achava que ela estava bem, mas Cristo dizia exatamente o contrário. Aqui dentro dessa carta, ele deixa muito claro que a igreja deixou Cristo do lado de fora. Agora nós chegamos ao versículo 20 e Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Observe algo impressionante. Quem é que está do lado de fora? O próprio Senhor da igreja. É uma das cenas mais tristes das Escrituras. Perceba, uma igreja que tinha muitas atividades, talvez cheias de programas, de festividades, talvez cheias de recursos, mas sem comunhão com o verdadeiro Cristo e pior, ele estava do lado de fora. Então, eles continuavam reunidos, mas Jesus estava do lado de fora. Qual que é o significado da porta aqui? A porta, ela representa a restauração da comunhão. Jesus não está implorando para ser aceito como um salvador. Ele, na verdade, ele está chamando a sua própria igreja ao arrependimento. Ele deseja voltar ao centro da vida daquela comunidade. Então, para a gente entender dentro do nosso contexto, nós participamos de uma comunidade cristã, de uma igreja. Imagine que tudo que acontece lá dentro, Jesus chega e diz que ele está do lado de fora, que ele está ali na porta para bater. E a pergunta que surge é: o que é que nós estamos fazendo todos os dias lá, nesses cultos que nós nos reunimos ali? E aí Jesus vai dizer: olha, eu não estou dentro dessa comunidade, eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta.
para entrar. Ele está falando isso para a própria igreja, ok? E aí dá para a gente pensar aqui do significado da ceia, porque Jesus vai dizer o seguinte: entrarei em sua casa e cearei com ele. Quando nós olhamos para isso aqui, nós precisamos entender o que ele está querendo dizer, que no mundo antigo aqui, fazer uma refeição juntos era um sinal de amizade, de comunhão, de intimidade. Então Cristo está dizendo: eu quero restaurar o nosso relacionamento. Não é apenas uma questão dele entrar na nossa vida, ele quer participar, ele quer se relacionar, ele quer permanecer em comunhão. Então, esse texto aqui, ele é frequentemente mal utilizado. Isso significa que o versículo nunca pode ser usado na questão da evangelização? Não necessariamente. O princípio de Cristo chamando pecadores continua sendo algo, digamos assim, verdadeiro. Mas nós precisamos reconhecer que essa não é a intenção principal do texto. É aquele cuidado que nós temos que ter de não estar atribuindo algo que o texto não está dizendo. Então, o destinatário dessa carta aqui era uma igreja. E uma igreja que estava passando por um momento de mornidão, né? Uma igreja que se achava autossuficiente por ser rica. Uma igreja extremamente religiosa, mas uma igreja que estava distante do Senhor. E existe um problema dessa questão de mornidão. Jesus descreve Laodiceia como uma igreja morna, uma igreja que não era fria, também não era quente. E a mornidão espiritual, ela é uma falsa sensação de segurança. É frequentar cultos sem você ter comunhão, é conhecer as doutrinas, mas não existe arrependimento, é servir sem amar, é cantar sem adorar a Deus, é possuir uma religião, mas perder Cristo, que é o centro da vida cristã. Então esse perigo às vezes continua até hoje, né? Talvez nunca tenhamos vivido em uma época tão parecida com a igreja de Laodiceia, porque convenhamos que nós temos excelentes estruturas, né? Tecnologia para um culto, recursos, conhecimento, mas a pergunta que fica é: será que Cristo continua sendo o centro? É possível termos igrejas cheias e corações às vezes vazios. É possuir, às vezes, muitas tecnologias, é possível manter uma agenda religiosa, mas perdermos a comunhão com Cristo. E aqui, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos faz uma pergunta profunda. Jesus está no centro da nossa vida ou apenas ao redor dela? Será que Deus, ele participa das nossas decisões, das nossas prioridades, da minha adoração, ou apenas ele é lembrado em alguns momentos da semana? Será que Cristo ele continua batendo, né, na porta do coração da igreja? E a gente precisa entender que olhando para esse contexto aqui, Cristo continua batendo, não porque seja incapaz de entrar, mas porque deseja uma resposta. E uma resposta voluntária de amor, de arrependimento e comunhão. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 20, isoladamente imaginamos Jesus batendo a porta do coração de uma pessoa que não conhece a Cristo, mas quando lemos o seu contexto, nós encontramos algo muito mais impactante. É Jesus batendo a porta da sua própria igreja. Uma igreja que continua religiosa, mas havia perdido a intimidade com o seu Senhor. Esse texto não é apenas um convite para a conversão, ele é um chamado ao arrependimento. É um chamado para colocar Cristo novamente no centro da vida da igreja e do coração de cada cristão. Talvez a pergunta que devemos fazer não seja se já deixei Jesus entrar na minha vida, mas se Jesus continua ocupando o lugar que honra, um lugar de honra em minha vida, ou também se eu deixei ele do lado de fora. Então essa é uma pergunta de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele realmente nos convida a responder, ok? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.